Então, boa noite a todos. Dá início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 1. Essa aula de hoje é a dia 24 de setembro de 2021. E essa aula é síncrona para a turma 2 e assíncrona para a turma 1. Bom, na aula de hoje a gente vai dar, de hoje à noite, né, dia 24, vamos dar continuidade à discussão que eu fiz à tarde com a turma 1 sobre as formas do valor. Lembrando que essa discussão tem como propósito principal, né, objetivo geral, digamos assim, ou central, explicar a gênese do dinheiro. Né? Explicar a gênese do dinheiro. Bom, o que é que nós vimos lá? Né? Nós vimos que o dinheiro, né, tal como nós o conhecemos, ele é uma espécie de resultado de uma consequência do desenvolvimento da produção de mercadorias e, consequentemente, da produção de valores, ou seja, da forma valor. Então, à medida em que a forma valor se desenvolve, né, o seu resultado último é o dinheiro. Né? Então, à medida em que a forma valor ela vai se desenvolvendo, quando ela atinge o ápice de seu desenvolvimento, aí é que surge o dinheiro. Né? Por que o dinheiro? Né? Porque o dinheiro é resultante do desenvolvimento da forma valor? Por uma razão simples, e que eu já expliquei na primeira aula. O valor, ele é uma propriedade social das mercadorias, né? Tal como o valor de uso. Então, toda mercadoria é valor de uso e valor. Só que, enquanto o valor de uso é fácil, né, da gente verificar qual é o valor de uso de uma mercadoria, seja ela qual for. Então, por exemplo, você sabe qual é o valor de uso de um celular, certo? Mas e o valor do celular? Né? Por mais que você revire o celular, você não tem como detectar o valor dele, né? E nem a grandeza desse valor. Então, para que seja, né, seja, como é que se diz, possível o desenvolvimento das relações mercantis, o que implica o desenvolvimento da forma valor, o valor tem que se autonomizar, ou seja, adquirir uma forma de expressão própria, autônoma, em relação aos corpos das mercadorias. Essa forma de expressão autônoma e própria, né, em relação às mercadorias, a toda a riqueza mercantil, esse processo de autonomização da forma-valor em relação às mercadorias atinge, né, o seu ápice, o seu resultado final com o surgimento do dinheiro. Talvez para a turma 2 esteja um pouco complicado, né, estar discutindo isso nesse exato momento, mas quando vocês assistirem a primeira aula, isso vai ficar mais fácil de ser assimilado. Né? Então, eu até recomendo que vocês vejam a primeira parte dessa aula, para depois, né, em seguida, assistir essa segunda parte. Bom, e aí eu argumentei que essa explicação sobre a gênese do dinheiro seria feita através do estudo das equações do valor. Na primeira aula, eu já expliquei a primeira forma do valor, que é a forma simples do valor. E agora, nesse exato momento, eu vou explicar as três últimas formas. Então, eu vou projetar aqui, né, o meu slide para explicar as três formas seguintes. Só um minutinho aqui que eu vou abrir aqui.
documento. Só um minutinho que eu vou pegar aqui, só para copiar e colar aqui as formas do valor. Só um minutinho, pessoal. Bom, agora eu já posso projetar. Então, a primeira forma, né, que nós vimos foi a forma simples, singular, ocidental do valor, que está na primeira parte dessa aula, que já foi enviada para as duas turmas, que é essa forma aqui, né? Essa simples equação, 20 varas de linho igual a um casaco. Eu não vou repetir a explicação aqui, porque já está na primeira parte. Vamos começar agora com a explicação dessa segunda forma, que é a forma de valor total ou desdobrada. Então, nessa forma, tem o seguinte: Z da mercadoria A é igual a U da mercadoria B, ou V da mercadoria C, ou W da mercadoria D, ou X da mercadoria E, ou etc. Né? Ou etc. Vou só arrumar aqui bonitinho. Que ficaria mais ou menos assim, ó. No primeiro, na forma A, enquanto você tem 20 varas de linho igual a um casaco, né? Na forma B, no primeiro membro da equação, você ainda tem 20 varas de linho. Só que no segundo membro, além do casaco, nós temos outras mercadorias. Casaco, pode ser chá, pode ser café, pode ser um quarto de trigo, pode ser onças de ouro, pode ser tonelada de ferro, etc. Né? Então, figuram aqui no segundo membro várias mercadorias além do casaco, né? E não apenas o casaco como na forma A. Isso significa o quê? Né? Primeiro interpretando essa equação aqui. Significa que as 20 varas de linho podem ser trocadas ou por um casaco, é uma possibilidade de relação de troca, ou por 10 libras de chá, ou por 40 libras de café, ou por um quarto de trigo, ou por 2 onças de ouro, ou por, botar aqui, botar um número aqui, né? 1 tonelada de ferro, ou etc. Tá? Então, quem é proprietário das 20 varas de linho, que é a forma relativa do valor, ou pode comprar um casaco, 10 libras de chá, etc., até 1 tonelada de ferro. Então, qual é a diferença básica que a gente já pode notar aqui ao comparar as duas formas? É que na forma B, nós temos vários equivalentes, várias mercadorias que podem figurar como equivalente. Pode ser o casaco, o libra de chá, 40, pode ser o café, pode ser o quarto de trigo, pode ser as onças de ouro, pode ser
o ferro, etc. Né? Tem várias possibilidades. Então, no segundo membro aqui da equação, você pode ter milhares de mercadorias, né? Várias possibilidades de mercadorias atuando como equivalente. Atuando como equivalente. Então, por exemplo, tanto o casaco como as libras de chá podem expressar o real valor do linho. Né? Porque isso aqui, a forma equivalente, né, sua principal função é expressar o valor da mercadoria. Ela que vai servir de espelho para expressar o valor da mercadoria que figura no primeiro membro da equação. Então, por exemplo, as 20 varas de linho têm o seu valor expresso ou por casaco, ou por chá, libra de chá, ou por libra de café, ou quarta de trigo, ou 2 onças de ouro, ou toneladas de ferro. Certo? Então, qualquer uma dessas mercadorias aqui pode figurar como equivalente do valor do linho, ou seja, expressar o valor do linho. Então, veja que o linho tem valor, é uma mercadoria, tem valor de uso e tem valor. Mas o valor dele é expresso através do corpo de outra mercadoria, né? Que na forma B pode ser qualquer outra mercadoria que não seja linho, né? Ou seja, casaco, libra de chá, tonelada de ferro, etc. Né? Ou seja, tem que ser uma mercadoria de tipo diferente. Tem que ser um valor de uso diferente do próprio linho. Né? Outra coisa que nós podemos notar aqui, né, em relação à diferença, e ver como diferença em relação à forma A, é que no caso da forma B, a troca já não aparece mais um, com uma espécie de processo acidental, esporádico. Né? Para passar da forma A para a forma B, isso pressupõe que o comércio, né, as relações comerciais, já são um fenômeno regular da vida econômica. Tá? São um fenômeno regular da vida econômica. Porque naquela transação entre 20 varas de linho igual a um casaco, parece que essa relação de troca é uma relação meramente acidental. Né? Como a gente viu lá na primeira parte da aula. Depois vocês vão ver o pessoal da turma 2. Assistam a primeira aula para depois cobrir os buracos, né? Aqui não. Na forma B, a troca já adquire uma certa regularidade. Como a gente pode notar isso? Né? Como a gente pode notar isso? Porque o produtor de linho, ele está estabelecendo relações comerciais não apenas com o produtor de casaco, mas também com quem produz libras de chá, 40, com quem produz libras de café, quarta de trigo, onças de ouro, tonelada de ferro e os produtores de outras mercadorias. Então, o comércio já está relativamente desenvolvido, você já tem uma divisão social do trabalho relativamente desenvolvida no seio aí dessa sociedade, né? O que significa o quê? Que a troca já é um fenômeno regular da vida econômica. Então, não é mais aquela troca eventual, acidental, que ocorria lá nos primórdios da humanidade entre tribos humanas, né? Em que cada uma delas produzia eventualmente um excedente e esse excedente era trocado com o excedente de outra tribo. Né? As primeiras trocas basicamente ocorriam dessa forma. Né? Aqui não, você já tem a produção regular do excedente e o comércio já atingiu uma certa dimensão. Né? A própria divisão do trabalho já está desenvolvida no interior dessa sociedade, dessa comunidade humana. Né? Então, o produtor de linho, né? Ele já adquire casaco, já adquire libras de chá, café, trigo, etc, etc. Então, a divisão do trabalho já está relativamente bem desenvolvida aqui. Tá? Relativamente bem desenvolvida. Qual é o grande problema dessa forma? Qual é a grande insuficiência dessa forma? Né? A grande insuficiência é, enquanto
o produtor de linho, né, pode estabelecer relações de troca com qualquer um desses produtores aqui, né, os demais produtores só podem estabelecer relações de compra e venda de mercadorias com o produtor do linho. Tá? Então, o produtor do chá, por exemplo, só pode comprar linho. Né? Só pode comprar linho. O produtor da tonelada de ferro, do ferro, também. O produtor do casaco, a mesma coisa. E todos só se relacionam com o produtor do linho, enquanto o produtor do linho se relaciona com todos os demais produtores. Né? De tal forma que isso pode ser representado assim, ó. 20 varas de linho. Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Tá pequena a letra? Tô enxergando, professor. Não tá pequena não, né? Tá Então massa. vamos lá. Então eu aumentei um pouquinho aqui. 20 varas de linho pode ser igual a um casaco. 20 varas de linho pode ser igual a 10 libras de chá, né? 20 varas de linho pode ser igual a 40 libras de café. 20 varas de linho pode ser igual a um quarto de trigo. 20 varas de linho pode ser igual a 2 onças de ouro. 20 varas de linho pode ser igual a 1 tonelada de ferro. E etc. Tá? Então, nós temos uma série interminável de expressões de valor, né? Onde o linho sempre vai figurar como forma equivalente e as demais mercadorias como forma equivalente não, forma relativa do valor e as demais mercadorias como forma equivalente do valor. Ou seja, qualquer uma dessas mercadorias aqui pode expressar o valor do linho. E o que é o valor? Que, como nós já vimos, o valor nada mais é do que o poder de compra de uma mercadoria. Então, por exemplo, qual é o poder de compra de 20 varas de linho? Eu posso dizer que é igual a um casaco. Então, com 20 varas de linho, eu posso comprar um casaco. Com 20 varas de linho, eu posso comprar 10 libras de chá. Com 20 varas de linho, eu posso comprar 40 libras de café. Com 20 varas de linho, eu posso comprar um quarto de trigo. Com 20 varas de linho também, eu posso comprar 2 onças de ouro. Com 20 varas de linho, também posso comprar 1 tonelada de ferro. Certo? Então, aqui nós temos o quê? Uma série interminável, né? De expressões do valor. No entanto, os outros produtores, né? Todos esses produtores aqui de casaco, café, chá, trigo, etc., só podem estabelecer relações de troca, né? Segundo essa forma aqui, com quem produz linho, as varas de linho. Né? Então, falta a conexão entre os próprios trabalhos desses respectivos produtores: casaco, libras de chá, café, trigo, onças de ouro, toneladas de ferro, etc. Então, essa é a principal insuficiência. Como é que se resolve a insuficiência da forma B? Passando para a forma geral do valor. Essa daqui, ó.
Bota até na outra página, viu? Forma geral do valor. Qual é a diferença dessa forma em relação à forma B? Ela tem as mesmas mercadorias, figura as mesmas mercadorias, certo? A única diferença é que o linho, as varas de linho que figuravam no primeiro membro da equação, né? Ou seja, antes da igualdade, agora vai para o segundo membro da equação, e todas as mercadorias que figuravam no segundo membro agora vêm para, né, o primeiro membro da equação. De tal forma que vai ficar dessa forma. Então, nós temos aqui um casaco, 10 libras de chá, 40 libras de café, um quarto de trigo, 2 onças de ouro, tonelada de ferro, X da mercadoria, né? A, que pode ser qualquer uma, menos qualquer uma dessas aqui, etc. É a mesma coisa. A única diferença é que eu não botei X da mercadoria A aqui. Vou até tirar aqui para não confundir vocês. Deixar só na tonelada de ferro, aí depois vem o etc. Então, a diferença fica patente, né? E o que é que a gente pode observar ao verificar com mais cuidado essa terceira forma? É que somente o linho agora vai figurar como forma equivalente. Então, somente as varas de linho vão atuar como forma equivalente, tá? Então, significa o quê na prática? Que o valor de qualquer uma dessas mercadorias que figuram aqui no primeiro membro da equação, né, podem ser expressos por uma única e mesma mercadoria, que são as varas de linho. Então, se eu quero saber o valor do casaco, qual é o valor do casaco aqui? 20 varas de linho. Qual é o valor de 10 libras de chá? 40, ou 20 varas de linho. Qual é o valor de 40 libras de café? 20 varas de linho. Qual é o valor de um quarto de trigo? 20 varas de linho. Qual é o valor de 2 onças de ouro? 20 varas de linho. Qual é o valor de uma tonelada de ferro? Não é para ficar exatamente igual aqui. 20 varas de linho. E aí, etc. Porque aqui pode ser qualquer outra mercadoria. Notebook, celular, enfim, livros e por aí vai. Né? Então, observe que o valor dessas milhares de mercadoria aqui, que figuram no primeiro membro, são expressos de maneira uniforme através de uma mesma mercadoria, que são as varas de linho. Certo? São as varas de linho. Então, as 20 varas de linho são a forma geral do valor, né? Ou forma universal do valor. Por que forma geral do valor? Porque as 20 varas de linho aí vai refletir ou vai expressar no mundo econômico, no mundo mercantil, o valor de toda e qualquer mercadoria. Né? Então, cada produtor, quando quiser saber o valor de sua própria, da mercadoria que ele mesmo produziu, que ele vai colocar à venda, basta expressar o valor dessa mercadoria através da mercadoria que são as varas de linho. Ah, professor,
isso pode ser visto historicamente, né? Historicamente, melhor dizendo, reformulando, essa equação pode ser ilustrada historicamente? Pode. Então, por exemplo, o sal, certo? Já foi a forma geral do valor, principalmente na Europa, principalmente no início da sua introdução no continente europeu, né? Então, era um produto caro, né? Bastante demandado, e em função das suas particularidades, na época, o sal passou a ser a mercadoria mais desejada, né? No sistema econômico europeu, nas economias europeias. Então, em função dessas suas qualidades, né, específicas, ele passou a figurar como uma forma geral do valor. Então, o valor de cada mercadoria que era transacionada, né, na economia europeia era medida em termos de sal, ou seja, o valor delas era expresso por uma determinada quantidade de sal. E daí a origem da palavra salário. Nós não recebemos salário, nós trabalhamos, então a origem deve ser a esse fato histórico, de que o próprio sal, certo? Já figurou como uma forma geral do valor. Então é como se o sal fosse dinheiro, certo? Que é a forma do valor autonomizada, né? É o valor adquirindo uma forma de expressão autônoma em relação aos cofres das mercadorias, né? Então dinheiro nada mais, dinheiro serve para isso, para expressar o valor das mercadorias que são transacionadas, né, nos diferentes mercados. Então, o sal já cumpriu essa função de equivalente geral, né? Daí o porquê que o Marx fez análise da forma geral do valor, tá? Então, as 20 varas de Lima aqui nessa equação estão cumprindo o mesmo papel que o sal já cumpriu quando de sua introdução na sociedade europeia. Então, era um produto extremamente caro, raro, etc., bastante demandado. Em função disso, ele se tornou a forma geral do valor, né? Atuando como um equivalente, no qual o valor de todas as mercadorias eram expressos, uma determinada quantidade de sal, como aqui é expresso, né, nas 20 varas de linho, né? Então, o valor aqui dessas várias mercadorias, como vocês estão vendo aqui, são expressos de forma uniforme, né, e de forma homogênea numa única e mesma mercadoria, que são as 20 varas de linho. Historicamente, na Europa, era o sal que cumpria essa função. Tá? E daí, nós passamos para a última forma, que vai nos ajudar a compreender a gênese da forma dinheiro, que é a própria forma dinheiro, que é essa forma D aqui, ó. Vou aumentar aqui o tamanho, botar em negrito, botar exatamente como está lá, botar 1 tonelada, vou tirar esse X da mercadoria A para ficar exatamente igual, e etc. Exatamente igual, o tamanho aqui da letra, Time News, tamanho 16 que eu botei. Então, na transição da forma geral do valor, né, ou seja, da forma C para a forma D, que é a forma dinheiro, qual é a modificação? É que quem vai atuar agora como equivalente geral não vai ser mais as 20 varas de linho, mas sim o quê? Os metais preciosos, no caso, o ouro, né? No caso, o ouro. Professor, isso pode ser ilustrado historicamente? Pode sim. Durante o antigo sistema colonial mercantilista,
o ouro que passou, né, a ser o equivalente geral da economia. Por isso a corrida pelo ouro, né? Por isso que os países europeus se empenharam na busca de metais preciosos, né, no Novo Mundo. Como a gente fez essa discussão lá em HPE, na parte de mercantilistas, né? É isso que vai explicar o porquê que os mercantilistas, né, acreditavam que a riqueza era em função do acúmulo de ouro e prata, né, num país. Quanto mais rico o país, é aquele país que acumula a maior quantidade de metais preciosos possíveis, né? Ouro e prata, e principalmente o ouro. Daí a defesa da balança comercial favorável, etc, etc, né? E da política econômica dos mercantilistas, que tinha como objetivo principal o quê? Né? Impedir a saída de ouro do país. Já que, na visão deles, né, a riqueza do país estava associada à quantidade de metais preciosos existentes num determinado país. Como nós vimos isso em HPE. Tá? Então, é a partir do momento que o próprio ouro, né, o metal precioso, né, o ouro e a prata, desloca, né, no caso, o sal, né, e nesse caso aqui hipotético, as varas de linho, da posição de equivalente geral, que nós temos o surgimento da forma dinheiro. Então, essa é a gênese do dinheiro. Essa é a gênese do dinheiro. Né? Então, o dinheiro aqui é a mercadoria que tem como... que é uma mercadoria como outra qualquer, né? Então, como outra mercadoria qualquer, o dinheiro tem valor de... os metais preciosos têm valor de uso, né? E tem valor. Né? Porque, por exemplo, aquelas barras de ouro, elas são produzidas por intermédio do trabalho humano. Então, a fonte do valor delas é o trabalho humano abstrato, tal como a produção de toda e qualquer outra mercadoria. Então, os metais, o dinheiro, o ouro, né, que serve como dinheiro, ele também tem valor. O dinheiro também é uma mercadoria como as demais mercadorias. Né? Então, nesse exemplo aqui, as onças de ouro são uma mercadoria que se relaciona com outras mercadorias. 20 varas de linho, um casaco, libra de chá, café, trios, todos aqui são mercadorias. Qual é a diferença do ouro para essas outras mercadorias? É que no caso do dinheiro, ela é uma mercadoria que aceita universalmente, aceita por todos. Esse é o monopólio social do dinheiro. É a única mercadoria que aceita em toda e qualquer transação. Né? Então, com dinheiro você pode comprar tudo, desde que esteja na quantidade requerida para viabilizar a transação. Nós sabemos que se a gente for com a nota de R$ 50, a gente não vai conseguir comprar uma Ferrari, não é isso? Mas se a gente acumular várias notas de R$ 50, atingir lá a cifra de 1 milhão e poucos mil reais, a gente consegue comprar uma Ferrari. Ou qualquer outro carro de luxo, né? Um Porsche, uma Lamborghini, por aí vai. Né? Porque eu não tenho uma ideia mais ou menos dos valores. A gente pode até consultar na internet aqui, mas eu acho que talvez mais barata a Ferrari deve até uns US$ 500 mil. Talvez a mais barata, né? Não tenho uma ideia. Mas em reais, com certeza, está acima de 1 milhão. Não vou dar certeza não, mas esse é o meu chute aqui, né? Eu não vou ficar olhando para esse Ferrari, que é uma coisa que eu nunca vou ter condições de adquirir, né? Nem de Porsche, nem de Lamborghini. Mas, bem, voltando aqui. Então, o dinheiro, ele passa a ser aceito universalmente. Então, por isso, né, a única diferença que
difere a mercadoria e dinheiro das outras mercadorias é esse fato dele ser aceito universalmente nas transações. Alguém trabalha aqui? Só um minutinho, Arthur. Alguém trabalha? Não, eu levantei a mão para dizer que sim, né? Ah, você trabalha. Entendi. Arthur, você aceitaria... Genivaldo e Arthur trabalham. Vocês aceitariam o pagamento do salário de vocês em lapiseiras da Pentel? Rapaz, não. Genival também não, né? E sabe por que não? Sabe por que não? Porque essa mercadoria não é aceita universalmente. Não é aceita universalmente. Por isso que vocês não aceitam. Já o dinheiro, não. Já você aceita, né, em reais, não é isso? Por quê? Porque essa é uma mercadoria que vocês sabem que em qualquer lugar que vocês forem comprar qualquer coisa, alimento, roupa, etc., vocês vão conseguir comprar, né? Desde que o dinheiro esteja, né, na quantidade requerida para a transação, correto? Que com 50 reais você não vai comprar uma Ferrari, né? Mas você consegue comprar uma camisa, né? Uma bermuda mais baratinha, você consegue comprar, correto? Enfim, você consegue comprar lapiseira. Exato. Mas de qualquer forma você teria que vender essas lapiseiras para poder adquirir o dinheiro, né? Que é o equivalente geral da economia. Então, o dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer, que tem valor de uso, tem valor, certo? E que difere das outras mercadorias por ser aceito universalmente. Se ele tiver na quantidade adequada, né, requerida para a transação, né, não for dinheiro falso, né, ele vai ser aceito. Se você tiver 1 milhão e poucos mil reais, você consegue comprar uma Ferrari. Né? Então, o dinheiro, né, o que difere o dinheiro das outras mercadorias é simplesmente esse fato, que é o que o Marx fala aqui, ó. Né? A função especificamente social do dinheiro e, portanto, seu monopólio social é o de desempenhar o papel de equivalente geral do mundo das mercadorias. Aí ele diz o seguinte: historicamente, o ouro conquistou essa posição privilegiada. Né? E aí tá, vocês perguntam, mas por que o ouro, professor, e não outra mercadoria? Porque o ouro ele tem vantagens em relação a todas as outras mercadorias, os metais preciosos. Mas principalmente o ouro, né, que é um metal precioso de qualidade superior, em relação, por exemplo, a prata e o bronze, que também já desempenharam esse papel de dinheiro, né, de equivalente geral do mundo das mercadorias. Primeira questão da divisibilidade. Né? O ouro pode ser dividido, subdividido. Isso aí não ocorre no caso, por exemplo, de um automóvel. Certo? O automóvel, ele não pode ser rachado no meio. Ele só serve inteiro. Uma moto também. Estou pegando exemplos mais, né, mais extremos só para vocês entenderem. Tá? Já o ouro ele pode ser subdividido em partes alíquotas. Né? Que são aquelas barras de ouro que vocês já viram, né? Silvio Santos, etc., né? Ou em filme de ação, né? Que o cara vai lá roubar um banco, né? Aí tem aquelas barras de ouro, ali é dinheiro, tá? Ali é dinheiro. Todas aquelas barras de ouro, né? Eu me lembro até que eu assisti um filme, não sei se alguém aqui já assistiu, muito antigo, Duro de Matar 3. Que os ladrões vão fazer um assalto a banco em Nova York, né? Aí tem, enfim, eles distraem a polícia lá, e aí eles conseguem, enfim, chegar no cofre do banco, né?
E aí eles pegam milhares, toneladas, né, de barra de ouro, e aí vão transportando em caminhões todas essas toneladas em barras de ouro, né? Que dá não sei quantos bilhões de dólares, etc. Isso está no filme, né? Duro de Matar 3. Não sei se vocês já assistiram. Vocês são novos, né? É um filme de 1995, que é o com Bruce Willis. Alguém já assistiu Duro de Matar 3? Aqui? Não é isso, Lucas? Não é isso? Que eles conseguem, né? Não é isso? Então eles transportam, né, todas aquelas barras de ouro. Então, Lucas, por que aquelas barras de ouro estão depositadas lá no banco? Porque ali é o dinheiro. Esse papel moeda, né, que nós usamos no dia a dia, certo? É o que eu não assisti lá Casa de Papel. Todo mundo fala, mas não assisti ainda não, Arthur. Mas o papel moeda, ele substitui o dinheiro real, que é o quê? As barras de ouro. Que vocês já viram na Casa de Papel, né? Eu não mencionei porque eu nunca assisti, mas o filme Bruce de Duro de Matar mostra exatamente isso. Né? Aí os ladrões lá colocam toneladas de barras de ouro dentro dos caminhões, né, e transportam e distraem a polícia com. Eu não vou me lembrar agora, tem um tempão que eu assisti esse filme. Mas, enfim, aquelas barras de ouro é o dinheiro. E por que elas têm valor? Porque elas são produzidas por intermédio do trabalho humano. Então, tem valor incorporado ali naquelas barras de ouro. Né? Nós vimos que a substância do valor é o trabalho abstrato. E elas são produzidas. Né? Então, elas têm valor como as outras mercadorias. Né? Por isso que o valor, por isso que o dinheiro serve para comprar outras mercadorias, porque ele também tem valor. Né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, essas 2 onças de ouro compram 20 varas de linho, porque a quantidade de valor aqui é a mesma quantidade de valor para produzir 20 varas de linho. O mesmo tempo de trabalho que foi requerido para produzir 2 onças de ouro, foi requerido também para produzir 20 varas de linho, nas condições sociais médias. Por isso que 2 onças de ouro compra 20 varas, ao invés de 40 varas de linho ou 10 varas de linho. Tá? Então, observem que a gênese do dinheiro está relacionada intimamente ao desenvolvimento da forma valor. Né? Então, com o surgimento do dinheiro, o valor se autonomiza em relação aos cofres das mercadorias, de tal forma que cada mercadoria pode ter seu valor expresso através de uma única e mesma mercadoria, que no caso aqui são os metais preciosos, em particular o ouro. Certo? Em particular o ouro. Então, o produtor de linho, quando ele vai comprar, quando ele produz o linho dele, para ele saber o valor do linho dele, ele tem que ter aquele valor expresso em termos da mercadoria que serve como equivalente geral. Então, qual é o poder de compra de 20 varas de linho? 2 onças de ouro. Qual é o poder de compra de, por exemplo, 10 libras de chá? 2 onças de ouro. Certo? É isso que a gente faz. Né? Quando a gente quer saber, até hoje nós fazemos isso. Isso na época do Marx, não, do século XIX. Eu quero saber qual é o valor de uma camisa que eu estou doido para comprar no shopping. Como é que o valor dessa camisa é expresso? Através do dinheiro. É ou não é? A gente vai lá no lojista e diz: Ô moço, quanto é o valor dessa camisa? Não, é R$ 50. Não é assim que a gente faz no dia a dia? O valor do pão, da manteiga, né? Ou então do óculos, né? Tem muita gente que usa óculos aqui nessa turma. Né? A gente está querendo trocar lente, está querendo trocar a armação do óculos, né? O que é que a gente faz? A gente quer comprar, né, a armação, o valor dela vai ser expresso em termos do quê? De qual mercadoria? Da mercadoria dinheiro. Não é isso? A gente vai lá no lojista e diz, numa ótica qualquer, e fala: pô, gostei dessa armação aqui, quanto é que ela custa? Quando a gente faz essa pergunta, a gente está querendo saber o valor dela em termos da mercadoria dinheiro. Né?
Porque o valor de toda e qualquer mercadoria vai ser expresso através de uma única e mesma mercadoria, que é a mercadoria dinheiro. Então, assim se dá a gênese da forma dinheiro. Né? O dinheiro surge como desdobramento do desenvolvimento da forma valor. A forma valor se desenvolve a tal ponto que ela se autonomiza em relação aos cofres das mercadorias, dando origem ao dinheiro. Né? E, então, o dinheiro passa a ser o referencial, né, nas transações que ocorrem, né, de compra e venda que ocorrem nos diferentes mercados. Ele passa a ser o regulador social na nossa sociedade. Então, as relações de troca, né, de compra e venda de diferentes produtores de mercadorias vão sendo reguladas pela mercadoria dinheiro. Então, só para citar um exemplo aqui, por exemplo, o produtor de linho quer comprar chá, certo? O que é que ele faz? Ele vende as varas de linho que ele produziu, obtém as 2 onças de ouro e com as 2 onças de ouro ele compra as 10 libras de chá, certo? Então, o dinheiro regulou essa permuta, né, entre as 20 varas de linho com as 10 libras de chá. Então, qual vai ser a relação de troca aí entre as 20 varas de linho e as 10 libras de chá? 20 varas de linho compra 10 libras de chá, correto? Essa vai ser a relação de troca entre essas duas mercadorias. Quem regulou isso? Essa proporção? A mercadoria dinheiro. Porque ambas tiveram seus valores expressos através das 2 onças de ouro. Como ambas custam 2 onças de ouro, então 20 varas de linho vai custar 10 libras de chá. Não é isso? Como a gente vê aqui, ó. Ó. Quer ver um exemplo que eu dei? Eu dei lá na outra turma, mas vou dar para vocês também. Essa lapiseira aqui da Pentel não está exatamente esse valor, mas está próximo. Está um pouco mais, está 20 e pouco. Eu comprei uma nova, né? Que eu gosto muito dela. Mas eu vou aqui aproximar para 20, tá bom? Para ficar um número redondo. E esse mouse, eu comprei por 80 e pouco. Eu comprei por 80 e pouco. Mas eu vou arredondar para 80, para facilitar aqui a compreensão. Certo? Então, ó, esse mouse custa R$ 80. Essa lapiseira, ou seja, o valor dele é expresso na mercadoria dinheiro. Não é isso? Então custa R$ 80. Essa lapiseira custa R$ 20. Qual vai ser a relação de troca entre essas duas mercadorias aqui, com base nesse exemplo? Alguém pode falar? 4 lapiseiras, compra um mouse. Exato. Exato. Então, 4 lapiseiras compram um mouse. Esse é o valor dela, poder de compra dela. E um mouse compra 4 lapiseiras. Se eu quiser saber o valor de uma única lapiseira, né? Como um mouse compra 4 lapiseiras, então uma lapiseira é igual a 1/4 de mouse. Não é isso? É 25% do valor de um mouse. 25% de 80 dá quanto? 20. Tá observando como estão observando como a mercadoria dinheiro serve como regulador social aí das relações de troca? Estão percebendo? Sem o dinheiro, esse tipo de comparação, né, não é possível. Por isso que ele tem que surgir.
E por isso que ele surgiu historicamente falando. Né? Senão, as relações de troca não tinham como se desenvolver. Como é que eu vou saber o valor das diferentes mercadorias se não existe uma mercadoria que serve como uma espécie de bússola, uma espécie de espelho, no qual o valor das milhares de mercadorias que são produzidas são refletidos? Isso inviabilizaria o desenvolvimento do comércio, das relações de troca, né? Então, a economia de mercado não poderia se desenvolver, né? Então, o valor, né? O desenvolvimento da forma valor é que vai dar origem à forma dinheiro, tal como nós conhecemos até hoje, né? Aí eu dei um outro exemplo aqui que eu vou falar para vocês que vocês não assistiram, que foi na turma 1 a aula, né? Que foi o seguinte: imagine que eu sou proprietário desse mouse, quer dizer, eu sou proprietário desse mouse, né? Aí eu tenho um primo meu que tem uma camisa que custa, que ele pagou R$ 40, a camisa tão nova, ele nem usou, tá? Eu produzi esse mouse, ele custa R$ 80, eu sei, né? Que o dinheiro vai expressar o valor desse mouse, então R$ 80. E meu primo tem uma camisa, digamos que ele produziu por R$ 40. Se ele quiser comprar o meu mouse, quiser trocar diretamente a camisa que ele produziu pelo meu mouse, como é que vai ficar essa relação de troca aí? Quiser fazer um Uma, escândalo. duas camisas e um mouse. Exato. Mas veja bem, e se ele tiver só uma camisa? Eu gostei da camisa dele, ele quer o meu mouse, e aí? Como é que vai Aí ficar? ele vai ficar só com a metade. Não. Porque metade de camisa não é camisa, não é isso? Camisa tem que ser, né, para ela ter valor de uso, correto? Se você passa a camisa no meio, ela deixa de ter valor de uso. Como é que vai ficar essa relação de troca? Eu vou dar o meu mouse para ele, certo? Ele vai me dar a camisa e vai me dar mais R$ 40. Exatamente, Genival. No caso, ele vai me dar mais R$ 40. Eu dou o mouse, ele me dá a camisa que custa 40 e me dá mais R$ 40 em dinheiro. Não é isso? E aí, os valores vão ser igualados. De um lado, R$ 80, correspondente ao total de valor desse mouse, mais os R$ 40 da própria camisa, né, que é o valor, mais os R$ 40 que estão no montante total de R$ 40. A magnitude de valor é a mesma. Magnitude de valor é a mesma. Tá? Então, o dinheiro, ele tem essa função, né, de espelhar, né, de refletir o valor das diferentes mercadorias, possibilitando o desenvolvimento das trocas, do comércio, dos mercados em geral, etc. Não é possível uma economia de mercado, né? Não é possível o desenvolvimento das relações de troca, de compra e venda de mercadorias sem o dinheiro, sem o surgimento do dinheiro. Né? É impossível. E aí, da forma dinheiro, eu vou explicar para vocês a forma preço. O que é a forma preço? Olha que coisa simples. Olha como as coisas vão ficando simples, né, com o decorrer. A forma preço é quando você pega uma dessas mercadorias, por exemplo, 40 libras de café é igual a 2 onças de ouro. Aqui é o preço, forma preço. Vou aumentar aqui para vocês verem, né, na gravação. A forma preço, diferente da forma. Qual é a diferença da forma preço para a forma dinheiro?
A forma preço é quando você pega uma dessas mercadorias daqui, uma só, entre as milhares que estão aqui no primeiro membro da equação, e expressa o valor delas em termos da mercadoria monetária, ou seja, da mercadoria dinheiro. E aí você tem um preço. 40 libras de café é igual a 2 onças de ouro. Isso aqui é o preço. Ah, professor, mas no dia a dia a gente não fala é igual a tantas onças de ouro, né? A gente quer saber quanto é o café, a gente expressa em termos de reais. O real nada mais é do que um símbolo de valor. Ele substitui o ouro real, o ouro, certo? Então, ao invés de você utilizar o ouro nas transações comerciais, você utiliza, né, essas notas, essas cédulas que nós utilizamos nas nossas transações do dia a dia. Então, essas 2 onças de ouro aqui poderiam ser o equivalente, por exemplo, a R$ 20. Então, eu diria que 40 libras de café é igual a R$ 20. Também é forma preço. Mesma coisa. A cédula só substitui o ouro real. No caso aqui, os R$ 20, né? Uma cédula de 20 só está substituindo as 2 onças de ouro. Porque ela é o quê? Ela é um substituto do dinheiro real. Somente isso. Nós também poderíamos querer saber o preço de 1/4 de trigo. Então, 1/4 de trigo é igual a 2 onças de ouro. Forma preço. Ou então, 1/4 de trigo é igual a R$ 20. Poderia também ser expressa em termos de outra unidade monetária, como o dólar ou o euro. Não muda. É forma preço. Né? Então, aqui no texto didático que eu vou mandar, que eu que escrevi, tem aqui, ó. Vou aumentar aqui, né, o tamanho da fonte. Aqui, ó. Vários exemplos aqui, ó. 20 varas de linha igual a 2 onças de ouro. Ou 2 libras esterlinas igual a 2 onças de ouro. Temos o seguinte: 20 varas de linha igual a 2 libras esterlinas. É a mesma coisa. Tanto aqui a formato preço, 20 varas de linha igual a 2 onças de ouro, quanto 20 varas de linha igual a 2 libras esterlinas. Que é o padrão monetário da época de Marx, século XIX, que era a libra esterlina. Certo? Então, ambos são a forma preço. Então, eu vou lá no shopping e pergunto, quanto é essa camisa? O cara, R$ 60. Forma preço. Né? Quanto é esse livro? R$ 20. Forma preço. Quanto é essa armação? R$ 200. Forma preço. E também, o preço também poderia ser expresso em termos da mercadoria ouro, do dinheiro real. Eu poderia dizer que essa armação custa tantas onças de ouro, ao invés de dizer que custa tantos reais, 200, R$ 300. Então é isso. Né? Então observem que essa discussão sobre a teoria do dinheiro de Marx já diminuiu o grau de abstração. Né? A gente começou lá com a discussão sobre valor, trabalho abstrato, concreto, a gente já está começando a discutir
temas que a gente, digamos assim, tem mais afinidade porque tem a ver com a nossa experiência prática do dia a dia, né? Todos nós aqui já perguntamos alguma vez na vida quanto custa alguma coisa, qual o preço de alguma coisa, etc. Né? Então, o nível de abstração da análise está diminuindo. E com isso, eu encerro a discussão sobre a teoria do dinheiro de Marx. E queria abrir para que vocês tirassem eventuais dúvidas. Quem quer perguntar alguma coisa? Alguém tem questionamento para fazer? Por favor, pessoal, respondam. Gostaram da explicação? Ficou legal? Deu para entender legal? Ficou confuso? Então, essa é a teoria do dinheiro, pessoal. Certo? Tá lá no capítulo 1 do Capital. Isso é para eu gosto muito de explicar isso porque a gente usa o dinheiro no nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Desde que a gente é criança, etc. E eu, particularmente, sempre tive curiosidade para compreender a gênese do dinheiro, para que serve o dinheiro, né? E a teoria econômica do Marx, no meu caso, serviu para explicar muito bem, né? Então, dá para a gente compreender a natureza do dinheiro a partir da investigação desenvolvida pelo Marx. Então, eu espero que vocês leiam, né? Não só para se preparar para a prova, mas também para entenderem, né? Vocês vão ser economistas profissionais, né? Somente depois que vocês se formarem, né? Então, essa é uma discussão extremamente importante, né? E até para compreender os fenômenos monetários e financeiros do capitalismo é de fundamental importância que a gente, né, compreenda as teorias do dinheiro, em particular teoria marxista, teoria keynesiana, etc., né, que são teorias críticas. Ok? E aí, na próxima semana, isso vale para as duas turmas, eu vou fazer discussão sobre o fetichismo da mercadoria, né, que vai ser com a turma 1, né, pela tarde, e a turma 2, provavelmente, eu já vou começar com a análise do segundo capítulo. Certo? Então, na próxima semana, eu já vou encerrar a discussão dos 2 primeiros capítulos do Capital. Então, já comece a estudar, né, os alunos das duas turmas, porque depois do terceiro, depois vai ter o terceiro, o quarto capítulo, tá? Que não vai demorar tanto assim. E, após o término do quarto capítulo, aí vão ter uma aula de tira dúvida e depois prova. Ok? Depois prova. Então, vão se preparando, vão estudando, até para não ter surpresas. E também a prova é aberta. Que eu vou finalizar aqui a gravação, já que não quis tirar dúvida.